Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 22, cujo tema é Direitos e Garantias. Direitos sociais, direitos coletivos e remédios constitucionais. E para quem está nos ouvindo hoje, eu quero propor um exercício mental rápido, logo de cara. Adoro exercícios mentais, manda! Imagina que o orçamento do Estado, sabe, os cofres públicos, seja um cobertor curto. Mas um cobertor curto no meio de um inverno muito rigoroso. Nossa, péssima situação. Pois é. E aí, se o prefeito ou o governador puxa esse cobertor para cobrir a cabeça, digamos, construindo um hospital gigante, os pés congelam. Falta dinheiro para tapar os buracos da rua, para pagar professor. Sim, é a velha matemática da gestão pública, né? O direito está lá no papel, então ele tem que ser cumprido. Mas a realidade é essa do cobertor curto. Com certeza. Então, a missão da nossa imersão de hoje é justamente descobrir por que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, decidiu que, não importa o tamanho desse cobertor, a sua cabeça jamais pode ficar no frio. Olha, essa é uma imagem excelente para começarmos o nosso bate-papo, porque o grande desafio de estudar direito constitucional para provas de altíssimo nível, tipo aquelas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, é justamente sair desse mundo da teoria perfeita e pisar no chão duro da realidade. O que é fascinante no caderno 22 e que me chamou muita atenção é que o professor Lessa não entrega apenas aquela dogmática pesada, sabe? A teoria isolada. Sim, ele não fica só no mundo das ideias. Exatamente. Ele pega essa teoria e conecta de forma cirúrgica com a realidade nua e crua. Ele vai desde o balcão do fórum até a mesa de atendimento das serventias extrajudiciais, os nossos cartórios. Então vamos construir essa lógica do zero para a nossa audiência. Porque para a gente entender como a população pode exigir os seus direitos, a gente precisa primeiro olhar para as obrigações do Estado, né? Perfeito. Nós estamos falando aqui dos direitos sociais. Aqueles famosos direitos de segunda dimensão que estão cravados lá no artigo 6º da Constituição. Saúde, educação, moradia, a lista é longa. Pois é. Mas na prática, pensa comigo. Quando alguém processa o município pedindo uma vaga na creche ou um tratamento médico urgente, o procurador do município não chega no juiz e diz: nós não queremos dar a vaga porque somos maus. Ah, não, nunca. Eles usam uma defesa muito específica, não é? Usam. O Estado invoca a eterna teoria da reserva do possível. Reserva do possível, traduz isso para quem está revisando a matéria. Basicamente, é o argumento de ouro do gestor público. Ele diz assim: juiz, eu reconheço o direito desse cidadão. Eu adoraria fornecer essa vaga na creche, de verdade. Mas os recursos financeiros são finitos. Nós não temos orçamento para abraçar todas as demandas sociais ao mesmo tempo. É a desculpa institucional perfeita. E funciona porque, logicamente, faz sentido, né? O orçamento é de fato limitado, o cobertor é curto. Mas espera aí. Porque se a gente aceitar essa desculpa da reserva do possível de forma absoluta, como um escudo impenetrável, a Constituição vira, sei lá, um simples pedaço de papel com sugestões de boas intenções, certo? Exato. Viraria poesia. O gestor poderia justificar qualquer omissão dizendo simplesmente que o cofre está vazio. Então, como é que o judiciário resolve esse impasse? Digo, sem quebrar o Estado, mas também sem deixar a população morrer à míngua. É aí que entra o genial contra-ataque jurídico, que foi consolidado pelo STF no tema 548. Tema 548. Anotem isso, pessoal. Isso. O judiciário criou um escudo intransponível para o cidadão chamado mínimo existencial. O professor Lessa destaca isso no material com uma precisão cirúrgica. A escusa orçamentária é absolutamente refratária contra a dignidade humana. Caramba, forte isso. Muito. Significa que o Estado pode até usar a reserva do possível para justificar por que não construiu uma praça nova no bairro ou por que não asfaltou uma rua. Tá, coisas secundárias. Isso. Mas ele jamais, em hipótese alguma, pode fatiar ou aniquilar a dignidade básica de uma pessoa alegando falta de dinheiro. O núcleo duro da vida, esse mínimo existencial, tem que ser garantido custe o que custar. A cabeça não pode congelar. Entendi.
Agora, para quem está nos ouvindo e se preparando para as provas que não perdoam, como isso se traduz em questões práticas? Vamos ver. Vamos pegar o exemplo da educação infantil que você mencionou. Se uma família humilde não consegue matricular a criança de 3 anos na creche, o município pode alegar que creche é só uma promessa política para quando sobrar dinheiro. De jeito nenhum. A jurisprudência já pacificou que o acesso à creche e à pré-escola para crianças de até 5 anos é um direito subjetivo direto. De jeito nenhum. A jurisprudência já pacificou que o acesso à creche e à pré-escola para crianças de até 5 anos é um direito subjetivo direto. É eficácia plena. O município é obrigado a fornecer a vaga e aquela desculpa da reserva do possível não serve como escudo contra esse mínimo existencial. O juiz vai mandar matricular e ponto final. Nossa, agora vamos elevar o nível de complexidade dessa imersão. Vamos lá? Porque, assim, creche é uma coisa, dá para o município se planejar. Mas e a judicialização da saúde? Imagina o seguinte cenário. Alguém tem uma doença raríssima Certo. e entra na justiça exigindo que o Estado pague por um remédio experimental importado que custa, sei lá, milhões de reais. E detalhe, não está na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um caso clássico e dificílimo. Pois é. Se o juiz simplesmente usar a carta mágica do mínimo existencial e obrigar o Estado a pagar esses milhões, isso não causaria um colapso financeiro imediato em toda a rede pública. Tipo, tira milhões de vários postos de saúde para salvar uma pessoa só. Esse é o ponto de tensão máxima da nossa Constituição. E foi exatamente isso que o STF julgou no importantíssimo tema 1234. Tema 1234. O Supremo percebeu o risco. Eles viram que um ativismo judicial irresponsável poderia falir o sistema de saúde do país. Então, o STF bateu o martelo e disse: sim, o Estado pode ser obrigado a fornecer remédios fora da lista do SUS. Pode obrigar? Pode. Mas, para isso acontecer, a pessoa tem que ultrapassar 3 barreiras fortíssimas. São 3 provas cumulativas que o cidadão tem que apresentar. Quais são essas barreiras? Como é que o STF freou essa avalanche de processos? Primeira barreira. Não basta chegar lá com a receita de um médico particular dizendo: eu quero esse remédio. Ah, claro, senão vira bagunça. Exato. É preciso comprovação inafastável com base em evidências científicas de altíssimo nível, de que aquele remédio é realmente eficaz e seguro. Não pode ser um tratamento experimental sem comprovação. Ok, primeira barreira é a ciência. E a segunda? A segunda é a ausência de alternativa. Tem que ficar provado que há uma total ausência de um substituto terapêutico já disponível na rede pública. Entendi. Porque se o SUS já oferece um remédio similar que funciona para aquela doença, o Estado não tem a obrigação de comprar a marca importada, caríssima, só porque o paciente prefere. Faz todo sentido. E a terceira e última barreira é a comprovação da hipossuficiência. Ou seja, a pobreza. Isso. Tem que demonstrar cabalmente que o cidadão ou a família
não tem capacidade financeira de custear aquele tratamento do próprio bolso. Então tem que ter as três coisas juntas. Sim, cumulativas. Sem esse tripé, evidência científica, ausência de alternativa no SUS e hipossuficiência, o judiciário não pode obrigar o Estado a abrir os cofres. É uma balança perfeita entre o mínimo existencial do indivíduo e a sobrevivência financeira do próprio Estado. Muito bom. Com certeza. Mas olha, vamos avançar na nossa trilha. Nós estabelecemos que o cidadão tem esse direito básico. Aham. Só que, ter o direito na teoria não adianta muito se você não tiver como exigi-lo na prática. De nada adianta a lei se não há como forçar o cumprimento. Pois é. Quando o Estado falha, a pessoa precisa de armas processuais para atacar ou para se defender. E é exatamente aqui que o fichamento estratégico do Caderno 22 brilha muito. Ah, o fichamento é o coração do caderno. Ele traz o arsenal completo dos remédios constitucionais. E eu quero mergulhar nesses 9 pontos do fichamento agora, de forma bem dinâmica. E quero começar pela arma mais famosa de todas, o mandado de segurança, o famoso MS. Excelente escolha. O MS é a ferramenta desenhada especificamente para tutelar o que chamamos de direito líquido e certo. E a regra de ouro aqui, que está no fichamento e é o coração desse remédio, é que o rito é sumário. Rito rápido. Sim, mas ele exige prova documental pré-constituída. Presta muita atenção nisso, pessoal. No mandado de segurança é estritamente vedada a dilação probatória. Deixa eu tentar criar uma imagem visual para isso, para ajudar quem nos ouve a memorizar. Pensa no mandado de segurança como se fosse aquela fila expressa gigantesca de um parque de diversões. Boa. Você tem o direito de passar rápido na frente de todo mundo, ignorando a burocracia da fila normal. Mas a regra do parque é implacável. O seu ingresso tem que estar perfeitamente visível na sua mão quando você chega na catraca. Exatamente. Você não pode parar a fila expressa inteira e dizer para o segurança: calma aí, chefe, eu vou ligar para uma testemunha vir aqui confirmar que eu comprei o ingresso hoje cedo. Ou sei lá, vamos chamar um perito do parque para analisar o código de barras do meu celular. A analogia é perfeita. Se você precisa chamar testemunha ou fazer uma perícia contábil para provar que o seu direito foi violado, isso significa, por definição, que o seu direito ainda não é líquido e certo. Ele tá turvo, né? Isso, tá turvo. O direito pode até existir no fundo, mas ele vai precisar ser apurado numa ação judicial comum, que é demorada, que é a fila normal do parque. O MS exige que o ingresso, que é a prova em papel ou documento digital, já nasça pronto junto com a petição inicial. Se não tiver essa prova documental pré-constituída, o juiz extingue o processo na hora. Falando em tempo, o caderno traz um alerta enorme sobre uma armadilha temporal das bancas que envolve justamente o prazo do mandado de segurança. Essa derruba muito candidato. Imagina o seguinte: um candidato estudou 4 anos para um concurso público e é desclassificado injustamente no exame médico. A lei diz que ele tem 120 dias para entrar com mandado de segurança contra a banca, certo? Certo. Prazo decadencial de 120 dias. Tá, mas aí, tentando ser amigável e evitar advogado, ele entra com recurso administrativo. Ele pede para a própria banca examinadora rever a decisão. O que é comum. Muito comum. Mas a gente sabe que a administração pública é lenta. Se a banca demorar 6 meses para responder esse recurso administrativo, aquele prazo de 120 dias fica congelado lá, esperando a resposta. A súmula 430 do STF é implacável sobre isso. A resposta é um rotundo não. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe e nem suspende a contagem do prazo decadencial de 120 dias para o MS. Uau! Então o sujeito perde o direito de usar a via rápida do MS só por ter tentado resolver as coisas de forma amigável na via administrativa? Por que a lei é tão dura assim? Olha, a lógica do legislador é impedir manobras processuais. Pensa bem, se o prazo fosse suspenso, um advogado espertinho poderia ficar protocolando sucessivos pedidos de reconsideração sem nenhum sentido nos órgãos públicos. Ah, entendi. Só para travar o relógio. Exatamente. Apenas para manter vivo o prazo do mandado de segurança por anos a fio. A lei exige que, para usar a via expressa, você tenha agilidade. O relógio dos 120 dias não para de bater por nada. Caramba!
E mesmo que você seja rápido, esteja dentro do prazo e tenha a prova documental na mão, o fichamento do professor menciona que o MS não é tipo um passe livre universal. Não, de forma alguma. Existem excludentes. Quando é que a porta do mandado de segurança está totalmente trancada a cadeado? O sistema jurídico não permite que o mandado de segurança seja usado como um atalho quando já existe uma estrada principal funcionando bem. Como assim? Por isso, a lei proíbe expressamente o MS contra uma decisão judicial da qual já não caiba mais recurso, o famoso trânsito em julgado. A história já acabou ali. Faz sentido. Além disso, não cabe MS contra ato administrativo ou decisão judicial que comporte um recurso com efeito suspensivo. Pensa comigo, se a lei já te dá um recurso normal que automaticamente paralisa o prejuízo que você ia sofrer, você tem que usar esse recurso, não pode gastar o mandado de segurança para isso. Entendido. O MS é um recurso heróico, não dá para banalizar. Exato. Bom, o MS serve para proteger o meu direito individual, né? Mas e quando o problema afeta toda a sociedade? Aí mudamos de figura. Vamos montar um caso aqui. Digamos que o prefeito de uma cidade resolva desmatar uma área de preservação ambiental histórica para construir um shopping center de um aliado político. Um absurdo completo. Total. E vamos dizer que eu sou o CEO de uma ONG ambiental gigante. A ONG estruturada como uma pessoa jurídica, cheia de advogados de ponta e com um orçamento milionário. Eu posso usar a ação popular, que é outro remédio constitucional, para processar esse prefeito e barrar o desmatamento? Por mais contraintuitivo que pareça para muita gente que estuda isso pela primeira vez, a resposta é não. A sua ONG não pode ajuizar uma ação popular. Sério? O professor Lessa é taxativo no caderno ao lembrar da súmula 356 do STF. A legitimidade para ajuizar uma ação popular é exclusivíssima do cidadão. Mas peraí, por que impedir uma ONG especializada que tem estrutura de defender o meio ambiente? Não seria muito mais eficiente ter instituições fortes fazendo esse controle? Essa é a beleza filosófica e histórica desse remédio. A ação popular não é apenas uma ferramenta processual de defesa do patrimônio público ou do meio ambiente. Ela é o exercício direto da soberania popular. É um direito político. Ah, entendi onde você quer chegar. E no Brasil, quem tem direitos políticos é o eleitor, a pessoa física. Por isso que a lei exige o título de eleitor anexado na petição inicial. Pessoas jurídicas, como a sua ONG, não votam, então não podem entrar com ação popular. Que detalhe cruel para provas. Muito. E tem mais. Estrangeiros também não podem, porque não são eleitores aqui. E, pasme, nem mesmo o Ministério Público pode dar o pontapé inicial nessa ação. Nem o MP. Nem o MP. O Ministério Público entra depois, como fiscal da lei, ou pode assumir a ação se o cidadão desistir. Mas a faísca original, aquele poder de atacar logo de cara, pertence unicamente ao cidadão com o título na mão. Mas aí surge um medo real na cabeça do cidadão comum. O medo de pagar as custas. Exato. O sujeito pensa, eu sou um cidadão comum, vou processar a prefeitura usando a ação popular para barrar o shopping. Mas se eu perder no tribunal, eu serei condenado a pagar uma fortuna em honorários de advogados e custas processuais. Vou falir a minha família. A Constituição pensou exatamente nisso para não desestimular o controle social. A regra geral da ação popular é a total isenção de custas judiciais e de ônus de sucumbência. É de graça para o cidadão. Ufa, ainda bem. Mas existe um alerta vermelho gigantesco no material. Qual? Se ficar comprovado durante o processo que o cidadão agiu com evidente má-fé, por exemplo, usando a ação popular apenas como ferramenta de chantagem política para prejudicar um adversário nas vésperas das eleições, o castigo é brutal. O que acontece? A proteção da gratuidade cai imediatamente e esse autor de má-fé não só é condenado a pagar todas as custas normais, como ele ainda arca com o décuplo delas. O décuplo? 10 vezes. Isso mesmo. Ele paga 10 vezes o valor das custas judiciais. É uma multa pesadíssima, feita para doer no bolso de quem tentar usar a justiça como palanque político ou vingança. É um freio moral muito poderoso. Fantástico. Sem dúvida. Vamos falar agora sobre quando
O inimigo, vamos dizer assim, não é o prefeito, mas o próprio Congresso Nacional, o Legislativo. Ah, as omissões legislativas? Isso. O legislador simplesmente tem preguiça ou falta de acordo político e não cria a lei que regulamenta um direito que a Constituição te deu. É aqui que entra o mandado de injunção, né? Perfeito. E eu lembro, nos meus estudos passados, de uma época em que esse remédio era conhecido como a síndrome do pombo-correio, certo? Sim, a velha teoria não concretista. Era frustrante. Como era? Antigamente, se você entrasse com um mandado de injunção no STF dizendo eu não consigo exercer meu direito de greve ou de aposentadoria especial porque o Congresso não fez a lei, sabe o que o tribunal fazia? O quê? Apenas emitia um ofício. O juiz mandava uma cartinha para o Congresso Nacional avisando: senhores parlamentares, vocês estão em mora, por favor, legislem. E o cidadão que entrou com a ação, Voltava para casa de mãos abanando, sem conseguir exercer o direito. totalmente inútil na prática para resolver o problema da pessoa. Mas o caderno destaca que o jogo virou com a Lei 13.300 de 2016. Como funciona a tese concretista de hoje? Mudou da água para o vinho. Hoje, além de avisar o Congresso sobre a omissão, o Judiciário assume o protagonismo da situação. O juiz fixa na própria sentença as condições reais para que aquele cidadão possa exercer o seu direito imediatamente. Então o juiz cria a regra. Exato. O judiciário preenche aquele buraco temporariamente, criando uma regra valendo para aquele caso concreto, até que o legislativo decida trabalhar e editar a norma oficial. Excelente evolução. Agora, eu quero trazer todo esse debate lá das Cortes Superiores em Brasília direto para o balcão do cartório da esquina. Vamos lá, é a melhor parte. O fichamento do professor Lessa entra em um tema que gera muita, mas muita confusão. A gente sabe que o artigo 5º da Constituição é bem claro. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos é gratuita. Sim, está no texto constitucional. Mas aí a pessoa ouve isso, vai no cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão da casa dela para defender um direito e o atendente diz que ela tem que pagar uma taxa lá de R$ 100. E o cidadão fica furioso. Fica. Ele acha que o cartório está rasgando a Constituição. Está. Essa é uma das análises mais ricas do nosso roteiro hoje, baseada numa ação direta de inconstitucionalidade muito famosa, a ADI 7035. O STF explicou brilhantemente essa diferença. Conta pra gente. Funciona assim. O Estado, administração pública direta, funciona com o dinheiro dos nossos impostos. Por isso, as certidões nas repartições do governo, tipo na Receita Federal ou na Prefeitura, são de graça. Você já pagou por aquilo com o seu imposto. Aham. Mas o cartório é diferente. O cartório exerce um serviço público, sim, mas por uma delegação de caráter privado. Ou seja, o dono do cartório, o delegatário, ele tem que pagar o aluguel do prédio comercial, a conta de luz, a internet, o salário de todos os escreventes e até o papel da impressora do próprio bolso. Exatamente isso. O Estado não manda um centavo de dinheiro público para o cartório funcionar. É uma atividade privada exercendo uma função pública. Por isso, a emissão de certidões extrajudiciais que têm fé pública gera a cobrança dos chamados emolumentos. Emolumentos. Que juridicamente tem natureza de taxa retributiva. É o pagamento direto pelo serviço privado prestado. Claro, nós temos as exceções constitucionais para proteger os vulneráveis, Como quais? como a gratuidade da primeira certidão do Registro Civil de Nascimento e a certidão de óbito para os reconhecidamente hipossuficientes. Mas a regra geral no cartório é: o serviço é pago. E aqui a gente chega numa interseção super moderna que o caderno aborda, envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Um tema quentíssimo. Imagina a cena. O cidadão super empoderado entra no cartório e diz: olha aqui, pela LGPD eu tenho o direito absoluto de acessar todos os meus dados de forma gratuita. Então faz o favor de me imprimir uma certidão de inteiro teor com a assinatura do tabelião agora, sem me cobrar um centavo de emolumento. Eu imagino a cara do atendente. Como o provimento 149 de 2023, lá do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ,
resolve esse conflito entre a LGPD e o cartório. O CNJ foi muito inteligente aqui. Eles traçaram uma linha divisória espetacular entre o direito de saber e o direito de provar. Explica melhor. O cidadão tem, sim, o direito gratuito de visualização. Ele pode solicitar ao cartório, pelo balcão ou por sistema, para consultar e saber exatamente quais dados pessoais dele estão arquivados ali. Saber se o nome está certo, se tem algum registro. E isso não custa nada, em respeito à LGPD. Tá, ele pode olhar a tela. Pode olhar. Porém, o direito de acesso visual da LGPD não obriga o cartório a fabricar um documento oficial com o selo de autenticidade e assinatura do tabelião. Ah, entendi. Se o cidadão quer materializar aquela informação numa certidão em papel físico ou num PDF assinado digitalmente com fé pública para usar contra terceiros num processo, isso já é serviço cartorário estrito. E serviço cartorário? E serviço cartorário, como acabamos de ver, exige o pagamento dos emolumentos da tabela vigente do Estado. A regra é simples: saber é livre, certificar tem custo. Uma distinção elegantíssima e que vai pegar muita gente desprevenida nas provas. Com certeza. Bom, tendo varrido esse brilhante fichamento estratégico, vamos entrar na nossa reta final. É hora de ligar o radar máximo para a forma como a banca examina a profundidade do conhecimento da nossa audiência. Vamos para o campo minado. O campo minado das pegadinhas de altíssimo nível. Primeira armadilha. Mandado de segurança coletivo ajuizado por uma associação. O STF julgou isso no tema 1119. A dúvida que as bancas amam é a seguinte: se a associação ganha a causa lá em 2024, um profissional que só entrou, que só virou sócio dessa associação em 2025, ele pode se beneficiar dessa vitória do ano passado? Ele pode sim. E é aqui que muitos candidatos bons erram feio. Por quê? Porque normalmente, num processo civil comum, uma associação atua por mera representação. Ela precisa de uma autorização expressa, uma procuração nominal de cada membro antes de entrar com o processo. Tipo uma listinha de nomes. Isso. Mas no mandado de segurança coletiva, a natureza é diferente. O STF decidiu que ocorre a chamada substituição processual extraordinária. A associação está ali defendendo o direito da categoria inteira como um bloco, e não de indivíduos isolados. Portanto, ela não precisa de autorização expressa dos membros para impetrar o MS. E o melhor, os efeitos dessa vitória vão abraçar toda a categoria, beneficiando inclusive quem vier a se filiar muito tempo depois da impetração original. É uma vitória coletiva de verdade, muito bom. Segunda armadilha, que testa o conhecimento sobre o sistema recursal lá do artigo 105 da Constituição. Essa é clássica da FGV. Vamos montar um cenário dramático. Um titular de cartório, um delegatário, sofre um processo administrativo e é punido com a perda da delegação, destituído pelo governador do estado. Trágico. Desesperado para não perder o cartório, ele impetra um mandado de segurança originário diretamente no Tribunal de Justiça do Estado, o TJ. Só que ele perde lá também. A ordem é denegada. Certo. Aí a banca pergunta na prova: como ele já perdeu na mais alta corte do Estado, que é o TJ, o advogado dele deve preparar um recurso extraordinário, o famoso RE, e enviar o caso direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF, para salvar o cartório. Isso é verdadeiro ou falso? Completamente falso. E isso derruba gente muito preparada, viu? Onde está o erro? O erro está em tentar pular degraus da escada jurisdicional. A Constituição diz que se você impetrou um MS de forma originária em um tribunal de justiça ou num tribunal regional federal e a ordem foi denegada, o recurso correto para subir não vai para o STF. Vai para onde, então? Você precisa usar o recurso ordinário constitucional, que a gente chama carinhosamente de ROC. O ROC. E esse ROC não vai para o Supremo, ele sobe para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ é o próximo degrau obrigatório dessa escada, só depois do STJ que se pensaria em STF. Então a regra para tatuar no braço é: negou o MS originário no TJ, a escada sobe via ROC para o STJ. Perfeito.
Nem mais, nem menos. Sensacional. Terceira armadilha. Vamos mudar agora para o mercado imobiliário e falar da Lei 1438 de 2022, que é super recente e trouxe a adjudicação compulsória extrajudicial. Uma revolução silenciosa essa lei. Explica o cenário. Uma pessoa humilde compra um lote financiado. Ela paga todas as prestações religiosamente ao longo de 10 anos. Mas aí, quando ela termina de pagar, o vendedor da loteadora simplesmente some no mundo antes de assinar a escritura final. Um pesadelo que acontece todo dia no Brasil. A pessoa fica com os recibos na mão, mas sem o imóvel no nome dela. Com essa nova lei, ela vai ao cartório para tentar transferir a propriedade direto, pela via extrajudicial. Mas aí, o registrador de imóveis cruza os braços e diz: eu só faço essa adjudicação se o seu contrato original de promessa de compra e venda lá de trás estivesse averbado na matrícula do imóvel há anos. Ele pode exigir isso? Absolutamente indevido. O registrador que fizer isso está errado. O espírito dessa lei recente foi justamente atacar a burocracia insana e promover a regularização fundiária no nosso país. Facilitar a vida do cidadão. Exato. A legislação deixou cristalino que o procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória independe totalmente do prévio registro do contrato de promessa de compra e venda. Não precisa estar registrado. Se o registrador colocar esse obstáculo, ele estará exigindo algo que a própria lei dispensou expressamente para destravar a economia. Desburocratização na veia. Para fechar nossa rodada de pegadinhas, autotutela registral. Vamos lá. Imagina a tragédia de um princípio de incêndio na sala de arquivos físicos de um cartório antigo do interior. 3 livros físicos enormes de registros de imóveis são danificados pelo fogo ou pela água dos bombeiros. Nossa, um desastre histórico. Mas o oficial é precavido e tem tudo salvo digitalmente, perfeitamente validado no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o famoso SERP. Ótimo, fez o dever de casa. Aí vem a questão. Para consertar esses livros queimados legalmente, este oficial do cartório tem que paralisar tudo, contratar um advogado, entrar com uma ação judicial no fórum e ficar esperando o juiz autorizar a restauração oficial dos livros. Felizmente não. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu Código Nacional de Normas, trouxe uma visão de muita eficiência para isto. Como ele resolve? Se o oficial tem um acervo digital com validade jurídica atestada, seja no SERP, em backups em nuvem autorizados ou em microfilmes autênticos, ele não precisa entulhar o Poder Judiciário com um processo inútil para provar o que ele já sabe. Ele mesmo resolve. Ele mesmo. Ele tem não só o poder, mas o dever de instaurar um procedimento administrativo interno, lá no próprio cartório, e realizar a restauração de ofício desses livros. A autotutela resolve o problema dentro de casa, com total segurança jurídica, e a vida segue. Olha, quando a gente conecta todos esses pontos que nós discutimos hoje, desde o mínimo existencial lá no começo, passando pela força do mandado de segurança, até chegar nessa autonomia da autotutela registral, fica muito claro o papel gigantesco do sistema extrajudicial brasileiro. Com certeza. E como o próprio caderno do professor Lessa reflete na conclusão, eu achei isso muito inspirador. O delegatário não é mais aquele funcionário carimbador de papéis do século passado. A figura mudou muito. Longe disso, a função mudou de patamar. Os cartórios são hoje, de verdade, a vanguarda do que chamamos de justiça multiportas. Justiça multiportas. Explica o conceito. É a ideia de que o judiciário não é a única porta para resolver conflitos. Pensa nisso. Cada certidão emitida com segurança no balcão, cada conflito de propriedade resolvido extrajudicialmente sem precisar de um juiz, cada processo de uso capião ou de adjudicação compulsória, que é finalizado no cartório, é a prevenção em sua forma mais pura. É o neoconstitucionalismo acontecendo ali, longe das togas e dos tribunais. Resolvendo o problema antes de virar uma bola de neve. Isso. Eles garantem a estabilidade da sociedade antes que o problema estoure e desabe sobre um poder judiciário que, sejamos francos, já não aguenta mais o volume de tantos processos. É a materialização da paz social e da dignidade da pessoa humana ali, na ponta da linha, no atendimento diário. É o direito vivo. Incrível. E olha, para quem nos ouve e absorveu conosco essa aula densa, mas maravilhosa de remédios constitucionais, nós queremos deixar uma reflexão. Sim, queremos saber a opinião de vocês. Gostaríamos muito de saber da nossa audiência.
Qual desses remédios vocês enxergam como o mais impactante para corrigir as falhas do Estado no Brasil de hoje? É uma boa pergunta. Seria, sei lá, a rapidez fulminante do mandado de segurança. Ou, talvez, aquele poder de vigilância e de ataque da ação popular nas mãos do cidadão. Pensem nisso. E claro, se existe algum conceito, alguma súmula ou lei específica que a nossa audiência gostaria que destrinchássemos na nossa próxima imersão profunda, falem com a gente. Deixem nos comentários do vídeo. O debate é o que constrói o conhecimento de alto nível para essas provas. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!